Osteoartrite e osteoartrose são relacionadas ao osso, com certeza. Mas o sufixo "ite" significa processo inflamatório ou processos agudos. Então, é como você pensa, numa gastrite, numa tendinite, numa esofagite. Tudo que tem ite inflama e dói. Otite. Exatamente. Então, a gente pode dizer que a osteoartrite, que tem várias causas, ela é um processo agudo que gera dor. A artrose, a gente podemos dizer que é nosso processo biológico de envelhecimento. Os aniversários, os novembros. DNA. A vida vai trazendo artroses. E a vida, a própria evolução nossa, existe uma questão que chama apoptose celular. As nossas células têm um reloginho que diz quanto tempo elas viverão. E isso é determinado pelo nosso DNA. Então, a carga genética de uma pessoa é muito importante, principalmente nessa gênese das doenças crônicas. Então, e a população está envelhecendo. Hoje nós somos no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, expectativa média de vida é 84 anos de idade. Em 2030, a nossa pirâmide populacional, segundo o IBGE, ela inverte. Nós passamos a ser como qualquer país da Europa. Interessante isso, porque quando a gente fala de mais tempo de vida, a gente tem que falar também de mais qualidade de vida. E isso tem uma relação direta com a nossa capacidade de levantar, de se movimentar, com as nossas articulações, né? Exatamente, porque independência é uma condição essencial do ser humano. E para isso você precisa de força. A força te dá independência para você carregar uma sacola de supermercado, abrir a porta do carro, levantar de uma cadeira. Então é muito importante a gente trabalhar a força. Por isso que a atividade física é um dos remédios mais baratos e ele permeia todas as especialidades médicas. Exatamente, é a grande caderneta de poupança, a gente sempre fala aqui, né? A grande caderneta de poupança, o grande investimento é a atividade física, a musculação mais exatamente, né, doutor? Com certeza. E quando a gente fala musculação, a maioria das pessoas pensa em ir para uma academia e levantar 150 quilos no exercício supino. Na realidade não é isso. Musculação, você usando o seu próprio peso corporal, você está fazendo musculação. Exatamente. Quando a gente fala dessas duas questões de artrite e artrose, a gente fala de articulações mais preferenciais, onde esses problemas acontecem? Sim, existem dois grupos de articulações que nós temos mais. Principalmente as articulações de carga, que é coluna, bacia, quadril, joelho e tornozelo. São mais de 300. Exatamente, e muito mais ossos do que isso. Se a gente for falar das alavancas mecânicas, que são os músculos, porque os músculos são os elementos motores da articulação. A articulação é uma estrutura bastante complexa e por isso que é importante a questão do colágeno, porque o colágeno é um elemento formador importante das articulações. O colágeno é o grande amigo das articulações? O colágeno faz parte, nós temos mais de 200 tipos de colágeno no nosso organismo. Então, nós temos colágenos que são específicos para a pele, colágenos que são específicos para cartilagem. Então, é importante quando a gente conversar mais para frente sobre colágeno, a gente especificar qual que é o colágeno que a gente deve falar. O colágeno, ele é o nosso elemento. Então, por exemplo, tendões têm colágeno, cartilagem tem colágeno, e eles têm funções diferentes. Então, o aporte de colágeno melhora a produção de cartilagem, por exemplo, porque é um elemento nutricional do condrócito, que é a célula que produz cartilagem. Ou seja, sem colágeno, a situação fica muito difícil. A gente tem colágeno na alimentação de todo dia, mas é suficiente para colocar isso em prática? Eu vou dizer para você que depende, porque tudo da nossa nutrição é um balanço entre o que entra e o que é gasto. E uma das características do nosso envelhecimento biológico é a perda do paladar e a perda da fome, consequentemente. Então as pessoas comem menos conforme vão ficando mais velhas. E isso gera emagrecimento. Um emagrecimento que pode perder massa muscular, pode afetar a estrutura óssea. E eu queria chamar a atenção para outra ponta dessa questão, que é a obesidade, que está também ligada diretamente com a saúde articular, né? Com certeza, porque, por exemplo, num passo normal, nós descarregamos 2 a 3 vezes o peso corporal. Quando você corre um trotezinho, 4 a 5 vezes. Quando você corre 6 a 8 vezes do peso corporal a cada passo. Se a gente dá mais ou menos 600 passadas por quilômetro, uma pessoa
de uma altura média, 1,70 m mais ou menos, você já faz a conta da sobrecarga mecânica que uma articulação como o joelho recebe quando a gente faz atividade física. E com essa obesidade, essa situação do colágeno acaba também prejudicada. A gente vai falar hoje também sobre o que é preciso entender sobre a suplementação, que acaba sendo muito necessária nessa saúde articular, né? As teorias atuais que falam sobre obesidade mostram uma questão importante. A obesidade é um grande processo inflamatório do corpo, que inclusive altera a capacidade do intestino de absorver certos produtos. Então, às vezes, há necessidade de uma reposição para você compensar essa não absorção ou baixa absorção de certos elementos.